para fazer aquilo que faz bem para eles mesmos. Tem pessoas que estão usando essa palavra para conduzir as pessoas a fazer apenas bem para eles. Estão usando a palavra de Deus de qualquer jeito. Igrejas por aí que infelizmente, não observam mais a palavra de Deus, fogem às vezes das Escrituras Sagradas, de texto que talvez vão se tornar impopulares e vão fazer as pessoas ficarem tristes. E estamos uma vírgula, estão usando a palavra para acariciar aqueles a quem deveria ser chamada a atenção, fazendo com que muitos crentes recebam, sem merecer, o pior castigo de Deus, que é qual? Deixar a gente fazer o que quer. Então a gente abre mão de textos da palavra de Deus, que são difíceis, duros, para deixar as pessoas fazerem o que elas quiserem, viverem do jeito que elas quiserem, ignorando que o relacionamento da igreja com Deus é um relacionamento paternal. E o pai, ele precisa, às vezes, dizer para o filho não. Precisa colocar impedimentos, precisa impedir que chegue em algum lugar. O pai precisa proibir, a mãe, o pai precisa proibir de vez em quando, precisa dizer não de vez em quando, apesar da dor do filho, porque o pai sabe o que é melhor para o seu filho. E Deus, que é um bom pai, na sua palavra, de vez em quando, Ele chama a nossa atenção, proíbe a gente de fazer coisas, orienta a gente por outros rumos, e não é para o nosso mal, é para o nosso bem, porque se deixar a gente fazer o que a gente quer, a gente pode se dar mal. É assim com uma criança. Se você deixa a criança botar a mão no fogo, o que vai acontecer com ela? Vai se queimar. É necessário, às vezes, chamar a atenção e dizer não. Esses dias o Joabe se perdeu de mim e da Priscila por 2 minutos. Não sei se deu 2 minutos. Eu acho que não deu. 1 minuto e pouquinho, né, Priscila? O Joabe sumiu. Andador, né? Pegou 9 meses, estava ali brincando com a gente, brigando, xingando, correndo, e mexendo as coisas. Daqui a pouco ele corre lá para a cozinha e se esconde. Deu 1 minuto, quando eu percebi que ele tinha se escondido, fui atrás dele. Cadê o Joabe? Quando eu vejo, está ele com um tolete de isopor, comido pela metade. Vomitou um pouquinho ali, do isopor, e depois, quando encheu a fralda, encheu de bola branca. É assim. Agora, o que aconteceu por causa disso? Proibi ele de ir lá, tranquei, não pode passar para lá, infelizmente não pode. Por quê? Porque ele ainda é uma criança, e o fato de nós termos 20, 30, 40, 50 anos, não quer dizer que espiritualmente, nós teremos atingido uma estatura, uma maturidade espiritual, ao ponto de que a gente não precise mais ouvir não e chamada de atenção de Deus. No decorrer da nossa vida cristã, é importante que no processo nós ouçamos de Deus alguma vez um não pode, um cuidado, não vai por aí, e é isso que Deus está fazendo com a gente nessa palavra. Por isso que é importante a gente conhecer a palavra de Deus, porque Deus não erra. O homem interpreta e usa do jeito que quer, mas quando nós olhamos para a palavra e entendemos ela sistematicamente, nós ficamos preparados para a nossa vida com Ele. Por isso é importante que a gente vá capítulo por capítulo entendendo o que a palavra quis dizer para nós. Paulo diz no versículo 1: portanto, você que julga os outros é indesculpável, pois está condenando você mesmo naquilo em que julga, visto que você que julga pratica as mesmas coisas. Paulo ataca, nesse texto, com violência a hipocrisia. É um ataque à hipocrisia. Você julga os outros, você é indesculpável. Quando Paulo está falando isso, ele não está dizendo que nós não devemos julgar as coisas e nem as pessoas.
porque estão também usando esse texto aí para dizer que a gente não pode julgar os outros. Então eu estou em pecado, tu me larga de mão, tu não vem me julgar, deixa eu do jeito que eu estou. Deus é amor, né? Deus é amor, é só isso que Ele é. Então tu me larga de mão, não me julga. Qual o texto que houve quando alguém está errando, está em pecado, e alguém vai lá e conversa, orienta, chama atenção, o que que fala? Não julgarás, diz o Senhor. Não é isso não, não julgarás, não é isso que a palavra está dizendo, não confunda. O julgar que Paulo está falando, que não pode, é um julgar relacionado aos judeus. Ele está falando com os judeus, não serve? Não serve, mas Paulo está falando com os judeus. E qual era a condição do judeu? Judeu se achava o bambambam, o sem pecado, o melhor de todos, e sendo o melhor de todos sem pecado, julgava os outros, não considerando que eles também eram seres humanos. O que Paulo está orientando é que não haja esse julgamento, mas o julgamento de um irmão, o julgamento de um pai, o julgamento de um irmão que, olhando o outro irmão vacilando em alguma coisa, chama ele para conversar e diz: olha, cuidado, não faz isso, isso vai te fazer mal. O julgamento que é possível na palavra de Deus, segundo a palavra de Deus, é um julgamento de um pai que, olhando a ameaça, diz que sim ou que não para alguma coisa ou para alguém. Porque afinal de contas, se nós não julgarmos ninguém nem as coisas, nós vamos cair em todos os golpes que existirem. Compre isso aqui de mim, compre um bilhete premiado. Não julgamos? Não julgamos, então compra. Faz isso, faz aquilo. Tem que haver um julgamento. Na posição de um pai, na posição de um irmão, um julgamento de alguém que, apesar das suas falhas, naquele momento enxerga o irmão, a irmã, numa dificuldade e também chama a atenção dele, julga aquilo errado ou certo. É o julgamento que eu acabei de falar que nos faz alertar para quem está querendo manipular a nossa fé, querendo manipular a nossa vida. É o julgamento que um pai faz, que uma mãe faz, para a futura nora do filho, que ela que é mãe, que ele que é pai, vê que não vai dar muito certo. E sem nenhum tipo de ranço, rancor ou qualquer coisa, com maturidade que um pai e uma mãe deve ter, orienta o filho dizendo: eu olhei e vi que não era bom para ti. Tem que julgar. Olha para um filho, olha para uma escola onde o filho vai, é necessário haver um julgamento. Então isso não quer dizer, quando a palavra diz, portanto você que julga os outros, esse julga os outros, não é que a gente não deva julgar as coisas que são certas ou erradas de se fazer, mas é que não pode estar ou se achar numa posição de superioridade, sabendo que todos nós somos pecadores. E você sabia que todos nós somos pecadores? Todos nós. Todos nós. 2, sabemos que o juízo de Deus contra todos os que praticam tais coisas é conforme a verdade. Ou seja, o Senhor é que sabe da verdade. O Senhor é que sabe como julgar as coisas. É o Senhor que conhece as coisas do jeito que elas são, e Ele conhece o coração de todos, até mesmo daquele que se acha sem pecado. O Senhor tem condição, segundo a sua palavra, de olhar para nós e avaliar o nosso coração, de encontrar em nós e julgar a gente de acordo com a verdade, porque o nosso julgamento, muitas das vezes, são julgamentos que não são baseados nas coisas como elas são. Tem muita coisa em jogo na vida humana, tem interesses que a gente às vezes nem sabe que tem construções e paradigmas que a gente construiu durante a nossa vida toda, que agora na maturidade a gente olha para alguém e julga aquela pessoa, sem saber se realmente aquilo é de verdade. O Senhor não, o Senhor enxerga tudo, inclusive as intenções do coração. A palavra, eu quero voltar aqui, a palavra é tão forte, que ela alerta para aquele que julga dessa forma aqui, se achando o santo, a santa, se achando o que não erra, a que não erra. É tão perigoso que a palavra fala que essa pessoa é indesculpável.
E isso está presente entre nós. Eu vou dar um exemplo para vocês. Nós aqui, enquanto caminho, eu, enquanto pastor do caminho, sofremos muito esse tipo de julgamento. Eu vou contar um caso para vocês que eu ouvi hoje. E eu vou contar aqui sem dizer nomes para que não ofenda ninguém. Mas já aconteceu isso outras vezes. Nós recebemos aqui por aquelas portas que vocês acabaram de entrar, você sabe muito bem, e se você não sabe eu conto para você, nós recebemos as pessoas nas piores condições espirituais, materiais, emocionais, elas entram desse jeito, toda arrebentada as pessoas entram às vezes aqui. Por aquelas portas entram pessoas pensando em se matar. Por aquelas portas entram pessoas com casamento falido, crianças com a vida destruída. Por aquelas portas entram todo tipo de pessoa com necessidades, com dificuldades. E elas, ao entrarem aqui, Alex, elas encontram solução, saída. Porque o Senhor Jesus é a saída para todo o problema da humanidade. Tem testemunho, testemunho, de pessoas que entraram aqui desse jeito, nesse estado, foram tocadas pelo Senhor, voltaram à vida, voltaram a sorrir, voltaram a ser felizes. Ao chegar em casa, ao dizer, contar um testemunho feliz, Wagner, que estavam voltando para a igreja, voltando para o Senhor, que encontraram Jesus, a família pergunta assim, ai que legal, e ela mostra empolgada a foto de onde ela foi. E a família, que é de igreja, diz assim, preferia que ficasse no mundo assim. Porque se é para ir nessa igreja preta, que parece um pub, meu servo, que parece um bailão, parece uma danceteria, uma igreja preta com luzes. Tem pessoa que julga. Eu ouço bastante isso aí. E eu estou até disposto a trocar a cor da igreja com essas pessoas. Só que elas não vão poder usar mais carro preto, camisa preta, terno preto. Porque daí usar o terno preto pode. Ter o carro preto pode. Usar camiseta preta pode. A igreja não pode ser preta. Ele pode usar preto, a igreja não pode usar preto. Vê se isso não é um absurdo, uma sandice. Vê se não é uma loucura. Queria que eu pintasse de quê? De amarelo? Estava bom amarelo? Rosa, verde limão. Azul celeste, que é a cor do céu, cor das nuvens, branco, encher de nuvem, vamos fazer assim, pintar um monte de nuvem aqui, porque daí fica legal, entenderam? Julgam, apontam uma coisa que não sabem, se colocando numa condição superior, quando não são superiores, e por pensar em ser superiores, estão se tornando indesculpáveis diante do Senhor. Porque olham para nós de cima para baixo, quando entre nós e eles não há diferença nenhuma, porque só Deus sabe o que tem por trás, às vezes, de gravatas. Só Deus sabe o que tem, às vezes, por trás de Bíblias com 2 metros de tamanho, de ternos e gravatas, de discursos bem sofisticados. Só Deus sabe, e eu também sei de alguns casos, de coisas que ficam para trás, até de abusadores de filhos, mas que olham para nós. É o que o texto fala, você está condenando aquilo que você mesmo faz, ou até pior. Isso é real, acontece entre nós, e alguns aqui de vocês já ouviram esse tipo de baboseira, que desestimula às vezes alguém de buscar uma vida melhor no Senhor. Mas nós sabemos o que acontece aqui. O nosso Deus está presente nesse lugar. Agora há pouco nós acabamos o primeiro culto, e essa palavra é uma palavra muito dura, mas ela traz a nós o arrependimento. E durante 6 anos nessa igreja, eu nunca convoquei aqueles que vieram aqui na frente a fazer a confissão de fé. Nunca fiz, porque nunca senti direcionado por Deus para fazer a confissão de fé. Eu aceito o Senhor Jesus como Salvador da minha vida. Eu nunca fiz, em 6 anos eu nunca fiz. Foi a primeira vez que eu fiz, foi hoje no primeiro culto, porque o Senhor dirigiu. E eu não sabia que o irmão do Adenir estava aqui, um homem que o Adenir conta o testemunho para mim de muito tempo
tempo, que é um homem perdido, um homem que fez tanto mal, se fez mal muitas vezes. Eu ouço esse testemunho, esse pedido do Adenir quase em relação ao irmão dele há muito tempo, e eu mal sabia que o irmão dele estava nessa igreja hoje, e quando eu chamei para vir à frente, ele foi um dos primeiros que chegou aqui na frente, fez a oração de fé, aceitou Jesus, o Adenir encerrou o culto, abraçou ele aqui. É isso que nosso Deus faz nas paredes pretas. Indesculpável é aquele que aponta aquilo que ele mesmo faz, porque nós sabemos que o juízo de Deus contra os que praticam tais coisas é conforme a verdade. Deus sabe a verdade, Deus conhece a verdade, e Ele julgará conforme a verdade. Eu tenho uma triste notícia para todo mundo daqui e de lá: Deus não julgará as nossas máscaras, Ele arrancará elas e julgará a verdade. O 3, assim, quando você, um simples homem, julga, mas pratica as mesmas coisas, pensa que escapará do juízo de Deus. Você, alguém que se sente superior, pensa que escapará do juízo de Deus. As pessoas pensam que não haverá juízo. São dois problemas aqui. O primeiro problema é que alguém acha que não tem pecado. Esse é o primeiro problema. Alguém pensa que não tem pecado, e por pensar que não tem pecado, se posiciona na condição de julgador e juiz de vivos. Então julga quem tem e quem não tem. Todos temos pecado. E a nossa posição em relação ao julgamento não é uma posição de quem não tem pecado, mas alguém que, sendo pecador, quer ajudar o irmão que também é. Todos somos. É o que a palavra está dizendo. O primeiro problema é que a gente pensa que não haverá e que não há pecado e que nós não temos pecado. O segundo, e não é problema, é uma informação que só Jesus pode nos libertar desse pecado. Só Jesus. Você pensa que escapará do juízo de Deus com as tuas boas obras, com a tua posição grande sem pecado? Não, você não vai se livrar. Você não vai dar carteiraça em Deus. Ninguém vai dar carteiraça em Deus. Tiago, ninguém vai chegar. Nem aqueles que a gente olha e diz assim: mas aquilo lá é crente, hein? Mas olha lá, aquilo é um santo. Nem ele conseguirá dar carteiraça em Deus. Quando ele chegar diante de Deus, não tem como puxar a carteira de crente, de obreiro, de evangelista, de pastor, de santo, de santarrão, de sem pecado. Não tem, ninguém terá uma carteira para botar na frente de Deus. Nós todos temos pecados, inclusive aqueles que a gente acha que não tem. Então como é que a gente passa para o lado de lá? Como é que o Senhor nos recebe em paz, se nós estamos em guerra? Porque a palavra diz que a ira de Deus é voltada contra nós por causa do nosso pecado. Como nós encontraremos paz com Deus? Só através de Jesus. Só Jesus fará com que Deus olhe para nós e não veja os nossos pecados. Somente Jesus, somente a cruz. Ou será, 4, que você despreza as riquezas da sua bondade, tolerância e paciência, não reconhecendo que a bondade de Deus o leva ao arrependimento. Deus é bom. Deus é bom. E a palavra diz que a sua misericórdia dura para sempre. Deus é bom, Luiz. Deus, Ele está sempre aberto para alguém arrependido. Sempre haverá lugar, porque a palavra diz que Ele, enquanto nós estamos em vida, Ele é o advogado. Meu advogado é o meu Senhor. Não tem um louvor assim? Ele é o advogado. Enquanto, Isaac, nós estamos em vida, Ele é advogado. O que significa isso? Significa que não importa o pecado que eu tenha cometido, não importa. Se eu venho até Ele humilde, reconhecendo o meu pecado e peço perdão, Ele estende a mão e me perdoa, porque Ele é um advogado que nunca perdeu uma causa. Ele ganha todas, porque Ele é o advogado. Ele estende a mão para todo pecado. Você não faz ideia. Pecados que você não perdoa, Ele perdoa.
Coisas que você não perdoa, Ele perdoa, porque o sangue de Jesus é ilimitado, não há limite. Não há quem diga para alguém: esse pecado, esse homem é tão pecador que o sangue de Jesus não pode perdoar os pecados dele. Não há pecado que fique em pé diante do sangue de Jesus. O sangue de Jesus tem o poder de cobrir e perdoar o homem de qualquer pecado em um instante sequer. Foi isso que ele fez com o ladrão na cruz. A cruz era o castigo, era o pior castigo que um homem poderia receber. E como você sabe muito bem, a lei daquela época era olho por olho, dente por dente. Ou seja, o pecado de um homem, o crime de um homem que foi parar na cruz, era um crime muito grave, exceto Jesus, que fizeram soar grave, quando na verdade não era, e o próprio Pilatos lavou as mãos. Mas os outros, para parar numa cruz, era porque o pecado era muito grande, Lucas. O crime era muito grave. Jesus está entre dois homens na cruz, dois ladrões, dois salteadores, dois criminosos da pior espécie, e um deles olha para Jesus e reconhece Jesus como Senhor, como Salvador, e quando reconhece Ele como Salvador, Jesus já o perdoa de todo o pecado e leva ele para o reino dele. Porque Jesus é assim, Ele tem o poder de perdoar absolutamente todos os pecados, enquanto estamos em vida. Ele pode nos perdoar. Quando a morte chegar, e ela vai chegar, você pode fugir dela, você pode se esconder dela, você pode fazer o que quiser. Todos nós estamos indo para lá. Nós estamos no caminho de todos os vivos, e o caminho dos vivos tem um final, e o final dele é a morte. Todos nós passaremos por essa transição, todos nós passaremos pela transição da vida para a morte. Enquanto nós estamos em vida, Ele é advogado. A notícia ruim é que quando nós morrermos, nós aguardamos Ele se posicionar no lugar de juiz. E aí está o problema. Porque quando Ele for juiz, nós não teremos como dizer que não tivemos oportunidade, porque nós tivemos. E Ele como juiz, e a gente na frente do juiz pedindo misericórdia, dizendo: tem misericórdia de mim, juiz. Ele vai dizer assim: quando eu era advogado eu tinha, e você teve oportunidade, agora eu sou juiz. E você vai ser condenado de acordo com as tuas obras. Observe bem o 5, contudo por causa da sua teimosia e do seu coração obstinado, você está acumulando ira contra você mesmo, para o dia da ira de Deus, quando se revelará o seu justo julgamento. Essa sentença é terrível, porque eu, depois de tantos anos lendo a Bíblia, depois de tantos anos, Eliseu, debruçando sobre a palavra de Deus, estudando, pesquisando, me surgiu algo novo nesse texto que eu não fazia ideia. Eu sempre acreditei que pecadinho era pecadão e está tudo certo, quem pecou está condenado e já era. Eu sempre achei que os pecados, para Deus não havia diferença. Eu sempre acreditei que quando Deus olhasse para alguém com o pecado na minha ótica pequeno e para alguém com o pecado na minha ótica grande, eu achava, segundo o que eu sabia, que Deus olharia igual, mas eu acabei de descobrir, e você também vai acabar de descobrir, que não é assim que funciona. Porque a palavra está dizendo que existe uma ira acumulativa. A ira de Deus, ela vai acumulando, contudo, por causa da sua teimosia e do seu coração obstinado, você está acumulando ira contra você mesmo. É um pecado, eu não me arrependo, é um pecado, eu não ligo, é um erro, eu não dou atenção, eu não me importo, não estou nem aí com os pecados que eu cometo, não estou nem aí com os erros que eu faço. E o que eu estou falando para você aqui não é uma palavra para crente, é para todos, porque todos pecam, todos reconhecem que Deus existe, todos falam que Deus é Pai,
e todos entendem a palavra, pelo menos um pedaço dela como verdade, mas eu quero falar para você que toda a palavra é verdade. E a palavra está dizendo que quando nós acumulamos e não nos submetemos à vontade de Deus, a ira vai se acumulando sobre nós. É uma sentença terrível. E a palavra no 6 diz que Deus retribuirá cada um conforme o seu procedimento. E a minha pergunta para você hoje, essa frase, ela te assusta ou te motiva? Deus retribuirá a cada um conforme o seu procedimento. Isso te motiva? Ou te assusta? Nós vamos nos apresentar diante de Deus. E tudo o que a gente faz será apresentado diante dele. Tudo. Ah, mas isso Deus não vê. Vê. Tem duas coisas importantes. A primeira, nós estamos no caminho dos vivos. Até você aí, ó, bonitinho, de barbearia, que vive em barbearia, gastando R$200 por mês. Até você, irmãzinha, cheia de coisa aí, botox, sobrancelha, cabelo, de R$500. Você vai chegar lá. Eu também. Por isso que eu nem dou bola para minha careca. Tu vai também. Todo mundo. Nós vamos chegar lá. E quando a gente chegar lá, a palavra diz que as nossas obras, que o nosso proceder, nós vamos dar conta dele lá. Nós vamos chegar diante dele, Alex. E ele vai olhar para nós e tem uma lista. Sabia, irmão, que você tem uma ficha corrida do céu. Aí ele vai começar. 12 anos. Matou a aula. Mentiu para o pai e para a mãe. É pecado. É certo ou é errado mentir? É certo ou é errado matar a aula? 13 anos. 14 anos, namorou escondido do pai e da mãe. Pulou o portão da escola para ficar com a fulana, com fulano. Ficou com 4 em 2 meses. 17, mentiu o endereço para servir o quartel. É mentira igual, não é? Mentiu no endereço para pegar o serviço. Adoeceu o pai na Falgater? Adoeceu a avó na GM? Matou o tio na Sadia? Enterrou a sogra na GNS? E aí foi. E aí vai, irmão. Tem fim isso aí para você? Para mim não tem. Eu estou com 37. Se pegar a ficha, vai longe. E você? Todos nós. Então eu quero falar para você que nós daremos conta do nosso proceder. Nós vamos dar conta. E lá vai a lista. Isso vai ser feito lá. A única diferença, todos nós temos essa lista, irmão. Ninguém não tem. Todo mundo tem. O problema é quando chegar lá. E se nós considerarmos Deus, essa retribuição a cada um conforme o seu procedimento, quando nós reconhecemos Deus, eu não estou falando sobre seguir uma religião, é olhar para Deus e entender que Ele é real, verdadeiro, e olhar para o Jesus Cristo de Nazaré e entender que só Ele me dá acesso a Deus. Quando nós cremos que Ele é advogado, o advogado diante do juiz pega a nossa nota, a nossa ficha de dívida, a nossa lista de dívida que nós temos com Deus, e Ele simplesmente rasga e risca na nossa frente e diz assim: pode entrar. Só Ele tem o poder de riscar a dívida.
Só Ele tem o poder de apagar o que está escrito na nossa ficha corrida diante de Deus. E a palavra diz no 7: Ele dará a vida eterna aos que, persistindo em fazer o bem, buscam glória, honra e imortalidade. Ele dará a vida eterna para quem persistir em fazer o bem, porque fazer o bem é necessário persistência. Fazer o mal não. Fazer o mal vem ao natural, irmão. Quando você vê o mal já está acontecendo, já está saindo da boca uma palavra difícil, uma palavra má, uma palavra de maldição, uma palavra de xingamento. Quando você mal percebe, sai. Fazer o mal é natural, fazer o bem necessita persistência. O que o Senhor está falando aqui é que para aqueles que persistirem em fazer o bem, Ele dará a vida eterna. E para aqueles que pensam que são o centro do mundo, que nada acontecerá, que está tudo resolvido, que está tudo ajustado, Ele chama de desobedientes e egoístas. O 8: mas haverá indignação e ira aos que são egoístas e desobedientes à verdade e obedientes à iniquidade. Haverá uma distinção, haverá uma separação entre quem persiste no Senhor e quem ignora o Senhor e vive obstinadamente segundo a sua própria vontade. O 9, para encerrar, 10 e 11. Haverá tribulação e angústia para todo ser humano que pratica o mal, primeiro do judeu, depois para o grego, ou seja, todos. Mas glória, honra e paz para todo que pratica o bem, primeiro para o judeu, depois para o grego. Pois em Deus não há parcialidade, ninguém ficará fora do julgamento de Deus. E para encerrar, o Deus soberano sobre tudo fará justiça, aqui ou lá. Por isso hoje nós precisamos entender de uma vez por todas que nós precisamos do Senhor, que nós precisamos enxergar que nós somos pecadores, e o julgamento que fazemos não pode ser um julgamento pensando que eu sou mais do que o outro, ou melhor do que o outro. Todos somos pecadores igual. A diferença nossa é que nós entendemos que encontramos alguém que pode riscar a dívida. Agora, quando a gente descobre que alguém risca a dívida, a gente fica fazendo dívida só para fazer? Não. Porque o riscar dessa dívida não foi com uma caneta. O riscar dessa dívida foi com os braços abertos, cravado pregos nas mãos, prego nos pés, coroa de espinho na cabeça, lado furado e uma morte sangrenta. E aquele sangue vertido na cruz, ele tem o poder de apagar cada dívida que a gente tem. Sabendo do preço de cada dívida apagada, quem sabe não fica fazendo uma em cima da outra, porque sabe o preço que foi caro. Vamos ficar em pé. O preço da dívida que nós tínhamos foi caro. Por isso, nós que já entendemos, nós olhamos para quem está vivendo de qualquer jeito, acumulando ira para si. A gente diz: meu irmão, não acumule ira sobre você. Saiba que para cada erro que você comete, o perdão dele é preço de sangue. E assim, a gente pode ir até o Senhor, livre de toda a ira de Deus. A minha pergunta hoje para você, em primeiro lugar, é quem quer aceitar esse Jesus para apagar a sua dívida. Nunca foi sobre ser crente ou não ser crente. Nunca foi sobre fazer ou não fazer algo. Sempre foi a partir da ideia de que eu faço mal, e entender
que alguém pode pagar essa dívida por mim e apagar os meus erros. Talvez você já até crente mas nunca enxergou dessa forma e nunca veio à frente dizer: Senhor, eu te aceito como aquele que pode pagar a minha dívida, apagar os meus pecados e jogar todos esses pecados no mar do esquecimento. Se você já é crente, mas nunca enxergou Jesus dessa forma, eu queria que você viesse aqui à frente agora. Se você ainda não crê no Senhor desse jeito, eu queria que você viesse. Feche os teus olhos. Feche os teus olhos.